Olá, vamos para mais uma aula de matemática. Aqui no volume 3, capítulo 7, nós vamos estudar mais sobre frações, tempo e temperatura. Aqui na página 4, vamos estudar frações e decimais. Nós já estudamos sobre frações, temos aqui alguns exemplos. O número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou assim, 1/10. Aqui nós temos um inteiro dividido em 10 partes. Então, pegamos somente uma parte. Então, de 10 partes, pegamos uma. Então, nós temos 1/10. E o número 15 centésimos pode ser escrito assim, 0,15 ou assim, 15 centésimos. Nós temos um inteiro dividido em 100 partes e pegamos somente 15 partes. Só temos 15 partes pintadas. Então, podemos escrever 15 centésimos. O número 5/10 pode ser escrito assim, 0,5 ou assim, 5/10. Aqui de um inteiro, nós temos 5 partes pintadas. Das 10 partes, 5 partes estão pintadas, então representa 5/10. Nós temos um exercício aqui, observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal correspondentes. Eu fiz a minha aqui, eu pintei duas partes da primeira. Então, se eu pintei duas partes, eu tenho 2/10 ou 0,2 décimos. O segundo, eu pintei 30 partes. Então, eu tenho 30 centésimos, porque de um inteiro nós temos 100 pedacinhos. Eu pintei 30 pedacinhos. Então, fiquei com 30 centésimos ou 0,30 centésimos. Do terceiro, eu pintei 5 partes. Então, fiquei com 5/10 ou 0,5. Na página 5, nós temos aí o diga aí. Onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Nós encontramos frações em receitas, encontramos frações também quando vamos abastecer o tanque de combustível. Dizemos ainda que temos meio tanque. E os números decimais? Vimos nos preços das mercadorias. Nós temos aqui um exemplo. Fátima comprou 0,5 metros de tecido e Antônio bebeu 0,5 de suco. Essa receita leva 0,5 kg de queijo. Como você lê 0,5? O 0,5 equivale a meio. Então, Fátima comprou meio metro de tecido, Antônio bebeu meio litro de suco e a receita leva meio quilograma de queijo. Então, 0,5 é comparado ao termo meio. Nós temos aqui também as frações equivalentes. Frações equivalentes vale a mesma coisa, a mesma parte do inteiro. Existem várias frações que representam a metade. Nós temos alguns exemplos aqui. Todos os retângulos são o mesmo tamanho, só que estão divididos em partes diferentes, só que são equivalentes. Então, nós temos um exemplo. Vocês vão olhar o exemplo e vão fazer as seguintes. Nós temos o primeiro retângulo, ele está
de um inteiro, ele está dividido em 10 partes. Só que quantas partes estão pintadas? 5. Então, nós temos aqui partes pintadas 5 e total de partes 10. Então, nós temos 5 décimos. Vão observar o primeiro exemplo e vão fazer as seguintes. Na página 6, complete as frações a seguir, mantendo as igualdades. Essa aqui você volta lá no exemplo anterior, que nós temos o 5 décimo. Então, 5 décimo é igual 1 meio e também é igual 2 quartos e também igual a 3 sextos, pois elas são os mesmos tamanhos, só que estão divididos em pedaços diferentes, mas são frações equivalentes, então são iguais. Todas as frações representam a metade e todas elas são iguais a 0,5. Veja o que Eduardo escreveu no quadro. 0,5 é igual a 0,50 e é igual a 0,500. A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. Sim, pois 0,5 é igual a meio, que é igual a 0,50. E 50 centésimo é igual a meio. E 0,500 também é igual a meio. Qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Escreva suas conclusões. Existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente-a no retângulo abaixo. Frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes. Nós temos aqui um retângulo, ele está dividido em 8 partes, só que estão pintadas somente 4. Então, nós temos aqui uma fração equivalente, 4/8. Na página 7, nós temos aqui também o exercício 1. Já temos aqui um exemplo pronto para vocês. Vão observar a letra A. Nós temos um quadrado inteiro dividido em 4 partes. Quantas partes estão pintadas? Somente uma. Então, nós temos 1/4. Uma parte pintada e o total de partes? 4 partes. Então, vão observar a letra A e vão fazer a letra B, a letra C e a letra D. Agora responda. Como é a relação entre o numerador e o denominador das frações equivalentes a 1/4? O denominador das frações equivalentes a 1/4 é sempre 4 vezes o numerador. Observam. Na página 8. No item D, você obteve uma fração com denominador 100. Escreva uma fração por extenso e indique o número decimal correspondente a ela. Nós temos lá 25 centésimos, 0,25. O exercício 2. Há 4 marcações na reta abaixo. Indique cada uma usando números das etiquetas para formar uma sequência crescente. Nós temos aqui o número 1, 0,25 e o 0 e o 0,5. Então, como nós vamos fazer de forma crescente, então nós vamos começar pelo 0. E qual que é o meio? O meio é o 0,5. Então, já vamos colocando logo aqui o 0,5 ao meio. Então, nós vamos colocar a metade de 0,5 entre o 0 e o meio. Qual que é? O 0,25. E o maior? O maior é o número 1. Então, vamos colocar o número 1 no final da reta. Então, nós temos 0, 0,25, 0,5
e o número 1. Que fração você pode escrever para identificar a marca onde posicionou o 0,5? E para 0,25? Podemos escrever qualquer fração equivalente a meio para 0,5 e 1/4 para 0,25. No exercício 3, escreva ao lado de cada retângulo a fração referente à parte pintada de rosa. Nós temos aqui o exercício a letra A, a letra B e a letra C e a letra D. Então, nós temos aqui os retângulos, todos os mesmos tamanhos. Então, a letra A, vou fazer um exemplo, falar um exemplo para vocês e vocês vão fazer a sequência. A letra A, nós temos o retângulo, que é o mesmo tamanho, dividido em 3 partes. Então, o nosso denominador é o número 3. E qual é o numerador? A parte pintada. Então, nós temos somente 1. Então, nós temos 1/3. Observam esse exemplo que eu já falei para vocês e faça a letra B, a letra C e a letra D. Os retângulos são todos do mesmo tamanho? Sim, são todos do mesmo tamanho. E a parte pintada de rosa? No item B, o mesmo tamanho da parte pintada no item A, certo? Nos outros itens, a parte pintada é igual a essas ou é diferente? Não, são todas iguais, só estão repartidas em pedaços diferentes, mas são todas iguais, são frações equivalentes. Na página 9, depois de conversar com a sua turma, responda: as frações que você escreveu são equivalentes? Explique sua resposta. As frações são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Na página 9, o exercício 4, vamos aprender a obter frações equivalentes. Atenção! Para obter as frações equivalentes, precisamos partir de inteiros iguais. Nós temos aqui 4 retângulos, todos os mesmos tamanhos. São frações equivalentes, só estão repartidos em pedaços diferentes, mas são todos os mesmos tamanhos. Pinte 6/8 do retângulo. Então, vamos pintar 6 pedacinhos dos 8 pedaços. Multiplique por 2 o numerador e o denominador da fração. Escreva a fração obtida e pinte-a nesse retângulo. Você vai pegar o número 6, multiplicar por 2, 6 vezes 2, 12. E 8 vezes 2, 16. Então, nós temos 12, 16 no primeiro retângulo. Agora, multiplique por 3 o numerador e o denominador da fração 6/8. Escreva a fração obtida e pinte-a no retângulo. Então, vamos multiplicar 6 vezes 3. Quanto que vai dar? 18. Então, vamos pintar 18 pedacinhos. E quanto que nós temos o inteiro? 8 vezes 3, 24. Então, nós temos 18, 24. Agora, observe as partes coloridas nos 3 retângulos e responda: você pintou frações equivalentes? Sim, as partes pintadas representam frações equivalentes do mesmo inteiro. A letra B. Agora divida por 2 o numerador e o denominador da fração 6/8 e escreva a fração obtida e pinte-a no retângulo. Então, nós vamos pegar o 6, dividir por 2, que deu 3, e vamos pintar somente 3 pedacinhos. Então, nós temos aqui 3 pedacinhos, vamos pintar. E qual é o denominador dessa fração?
O 8, vamos pegar o 8 da fração e dividir por 2. Quanto que vai dar? Vai dar 4. Então, nós temos uma fração aqui, 3/4. Porque as partes pintadas são 3 e o inteiro são 4 partes. E a letra C? A fração colorida nesse retângulo é equivalente às anteriores? Todas essas frações são equivalentes. Por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos e façam os exercícios. Tchau!